Olá, turma, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para podermos estar gravando aqui esse vídeo para vocês, com sequência aí das nossas aulas. E antes nós irmos para o comentário do próximo conteúdo, eu quero só fazer aqui uma observação a vocês. Como vocês já estão sabendo, nós estamos aí agora com a plataforma lançada aí pela Prefeitura, pela Secretaria de Educação, na qual nós temos lá alguns conteúdos, como também algumas lições e exercícios para vocês, no caso, trabalharem, certo? Então, eu estou aqui passando para vocês, aqui mostrando a vocês sobre a plataforma. Lá tem a lição 1 e 2, aqui tem um link abaixo aqui da plataforma, certo? Esse link aqui eu sugiro a vocês que vocês copiem no caderno, para vocês, no caso, sempre que precisarem, vocês estarem acessando. É bom ter no celular, mas também no caderno, que pode ser que vocês apaguem aí, por quê? Porque esse link aqui ele vai ser utilizado para todas as disciplinas, certo? Então o professor vai passar algumas atividades e aí vocês têm que ter esse link, tranquilo? Então vocês irão utilizar esse link e qual é a proposta aqui? Eu vou estar utilizando atividades, no caso da plataforma, vocês irão fazer as primeiras atividades, além do link que eu estou mandando, que vocês podem lá acessar, lá tem um passo a passo, no caso o ano de vocês, lá escolhe a disciplina. Além de mandar aqui o link, como estou mandando, eu também vou estar postando, no caso, as lições, para que vocês, se alguém tem dificuldade de acessar o link, eu vou estar enviando também as lições, tranquilo? Então vai haver semanas que a gente vai trabalhar, no caso, com a plataforma e com conteúdo, e a depender das lições que tiver na plataforma, quando for lições mais complexas, maiores, aí a gente trabalha só com a plataforma e eu não coloco conteúdo. Mas no caso de hoje, nessa nossa aula, a gente vai utilizar, no caso, vocês irão responder as questões da plataforma que eu vou estar mandando para vocês e também as questões do conteúdo que eu vou estar tratando aqui. O conteúdo da plataforma, no caso, não há uma necessidade de uma explicação aqui, porque lá é apenas interpretação de texto e produção. Isso vocês irão fazer e depois eu vou estar corrigindo. Mas o conteúdo mesmo gramatical é esse daqui que eu vou estar trabalhando com vocês, portanto, lá da plataforma. Vocês irão fazer as atividades, ler o material e fazer a atividade, e aqui nós vamos estar trazendo um novo conteúdo. E aí vocês farão as lições, os exercícios lá da plataforma e farão também os exercícios do conteúdo que eu vou estar trabalhando aqui hoje, tranquilo? E vai tirar uma foto, mandar para mim a foto dos conteúdos, lembrando que vocês têm até sexta-feira no máximo para fazer isso, sexta-feira durante o dia. Depois dessa data eu não posso aceitar mais, porque não tem a mínima condição, porque eu não dou conta, eu não tenho tempo para corrigir. Com essa nova modalidade de estudo, eu estou praticamente sem tempo, porque eu tenho que estar preparando aula para as próximas semanas, tenho que estar respondendo mensagem de aluno, e para mim está sendo bem mais trabalhoso. Então, estou avisando a todos vocês que vocês têm até sexta-feira para me mandar aí a imagem, a foto, no caso do que vocês fizerem. Quem for fazendo antes, já quiser mandando, pode mandar, tranquilo? Então tá avisado aí sobre a plataforma, lá tem as lições, eu também vou estar enviando que vocês devem responder. Bem, e o conteúdo de hoje vai ser no livro de vocês, lembrando que o conteúdo é o conteúdo que está no livro de vocês, certo? É a partir do livro de vocês. Quando vocês receberem um livro, vocês vão ter esses conteúdos que eu estou trabalhando. E lá no livro de vocês, o primeiro conteúdo lá é uma revisão sobre sujeito indeterminado, que é sujeito e índice de indeterminação do sujeito. Esse conteúdo aqui sobre sujeito indeterminado e índice de indeterminação do sujeito é o primeiro conteúdo gramatical que vocês têm lá no livro de vocês, tranquilo? Então, vou estar trabalhando hoje este conteúdo. Então, nós temos aqui logo no início, sujeito indeterminado. Nós sabemos que existem vários tipos de oração, não é isso? Existe oração, no caso, com sujeito oculto, oração, no caso, com sujeito indeterminado, orações sem sujeito, sujeito composto, sujeito simples, etc. Então, nesse caso aqui, nós vamos estar trabalhando apenas sobre, no caso, sujeito indeterminado e índice de indeterminação do sujeito. Quando eu digo que o sujeito ele é indeterminado,
Isso quer dizer o quê? Que a oração ela tem sujeito, ela existe um sujeito, porém eu não posso determinar quem é o sujeito da oração, tranquilo? Então essa é a ideia de sujeito indeterminado. Então nós temos aqui, vamos para o texto, ó. Nem sempre a frase apresenta uma estrutura sintática em que se consegue determinar o sujeito, ó. Então nem sempre se pode, ó, nem sempre nós podemos determinar o sujeito, ó. Então, nem sempre se pode determinar o sujeito. Então, quando eu não posso determinar o sujeito, olha o que está dizendo aqui, ou seja, ó, vou repetir, nem sempre a frase apresenta uma estrutura sintática em que se consegue determinar o sujeito, ou seja, aquele elemento a respeito do qual se afirma alguma coisa. Está dizendo o quê? Que o sujeito da oração é o elemento sobre o qual, esse elemento, você diz alguma coisa, mas nem sempre você pode determinar. Por isso, olha a sequência, por isso, muitas vezes não conseguimos ou não sabemos determinar com precisão o sujeito da oração. Sabemos que a ação verbal foi praticada por um ser, mas nem por isso podemos o que? Apontá-lo. Você sabe que existe um sujeito na oração que alguém praticou, mas você não consegue apontar qual é esse sujeito. Nesse caso, nós chamamos de sujeito, ó, sujeito indeterminado, ó. Então, quando você não pode apontar o sujeito em oração, você vai chamar essa oração de sujeito indeterminado. Tranquilo, gente? Essa é a ideia do sujeito indeterminado. Aí nós vamos aqui para exemplos de sujeito determinado. Ó, lembrando vocês que vocês devem prestar bastante atenção para vocês não confundirem orações que tenham sujeito indeterminado com, no caso, que a gente vai ver um pouco mais à frente, com pronomes apassivador. A gente vai ver um pouco mais à frente. Então, no caso, mesmo porque nós vamos ver um pouco mais à frente, vocês irão, no caso, perceber que há uma diferença. Então, vamos ver aqui exemplo de orações nas quais o sujeito é indeterminado, você não pode determinar. Olha o primeiro exemplo. Estão chamando a professora na secretaria. Estão chamando. A palavra aqui, estão, o verbo principal aqui, ó, estão chamando. Ó. Nesse caso aqui, estão, não dá para eu dizer quem é que está chamando. Estão pode ser quem? Pode ser eles e pode ser também elas. Então não dá para determinar quem é que está chamando. Tranquilo? Ó, outro exemplo aqui, ó. Falaram muito de você na confraternização. Quem foi que falou? Pode ser eles falaram, pode ser também elas falaram. Aqui, por exemplo, ó, falou-se muito de você na confraternização. Aqui eu chamo a atenção de vocês para dois momentos ou duas maneiras de indeterminar o sujeito. Ó, nesse caso aqui, ó, estão, falaram, aqui é o verbo na terceira pessoa, certo? Estão chamando a professora da secretaria, aqui no caso é indeterminado, falaram é indeterminado, mas também, ó, quando se usa a terceira pessoa acompanhado do pronome si, ó. Então o verbo acompanhado do pronome si, ó, falou-se muito de você na confraternização. Então toda vez, ó, que você percebe um verbo aqui, ó, se aqui não tivesse pronome si, seria o quê? Ele falou, não é isso? Por exemplo, ó, se não tivesse o si, seria ele falou. Só que aqui não tem o pronome ele, tem o quê? Falou-se. Então, toda vez que tiver um verbo assim, ó, terceira pessoa, acompanhado do si, é o que a gente chama de índice de indeterminação do sujeito. Ó. Aqui estão indeterminados, dois exemplos em cima, e quando eu uso um verbo aqui, ó, na terceira pessoa, acompanhado de si, é o que a gente chama de, esse S aqui, ó, é um índice de indeterminação do sujeito, ou seja, não determina quem é o sujeito da oração. Aqui abaixo tem a explicação basicamente do que eu falei, ó. Nessas frases não é possível determinar o agente da ação verbal. Está dizendo o quê? Ó, que não é possível, ó, não é possível determinar o agente da ação verbal. Por quê? Com o verbo na terceira pessoa do plural, sem qualquer referência anterior ou posterior, seja, sem qualquer contexto, não sabemos se foram eles ou elas, ó.
Lembra o que eu falei? Eles estão ou elas estão. Eles falaram ou elas falaram. Então, não dá para saber qual foi o sujeito. Então, não sabemos se foram eles ou se foram elas que estão chamando ou que falaram muito de você. É aquilo que eu já expliquei, certo? E olha que logo abaixo aqui, com o verbo na terceira pessoa do singular, aqui, o verbo, lembra aqui esse exemplo, terceira pessoa do singular, falou-se. Olha o que está aqui, a explicação está aqui bem clara, com o verbo na terceira pessoa do singular, terceira pessoa do singular, acompanhado da palavra se, acompanhado de si, que contribui para o que? A indeterminação do sujeito, tá aí? Novamente, não sabemos se foi uma pessoa ou se foram várias pessoas que estão chamando ou que falaram muito de você. Então, nesse caso aqui, do se aqui, esse se aqui, ele é também o que? Um índice de indeterminação. Não dá para saber, porque toda vez que aparece o verbo na terceira pessoa, acompanhado de si, é índice de indeterminação do sujeito. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham entendido. Vamos um pouco mais à frente, ainda falando da indeterminação do sujeito. Já está quase terminando. A indeterminação do sujeito. A indeterminação do sujeito nem sempre quer dizer que não o conhecemos. Isso aqui é muito interessante. Olha, quando nós falamos de indeterminação do sujeito, aqui é uma informação bem interessante. A indeterminação do sujeito nem sempre quer dizer que não o conhecemos. Pode servir também, alguém pode usar, construir uma frase com indeterminação de maneira proposital, mesmo que alguém talvez saiba até quem falou de você, por exemplo, mas ele quer usar propositalmente como se não soubesse. Então aqui, pode se servir também de estratégia de uso da linguagem, quando não interessa ao falante revelar a informação total àquele com quem falamos, como no exemplo a seguir. Por exemplo, alguém diz assim, Rosângela, disseram-me que você falou mal de mim. Olha, nesse caso aqui, disseram-me. De quem foi que diz? Eles ou elas. Tranquilo? É indeterminado? Disseram-me, disseram quem? Disseram para mim. Porém, observe aqui que quando eu digo disseram-me, Rosângela, disseram-me, o verbo está, no caso, na terceira pessoa, no caso aí está indeterminado, não dá para determinar. Porém, se a pessoa disse para mim, é claro que eu sei quem foi que disse. Eu só não quero dizer, percebe? Eu só não quero dizer. Então, nesse caso aqui, eu usei de forma intencional, eu usei a palavra, no caso, na terceira pessoa aí, do plural, usei de forma indeterminada porque eu não quero dizer para a pessoa quem foi que me falou, mas eu sei quem foi. Porém, nesse caso aqui, o verbo também está, no caso, indeterminando. Disseram-me que você falou mal de mim. Então, se disseram-me, ele sabe quem foi que disse. Só que construiu, com, no caso aí, o verbo, a oração, usando, no caso, o sujeito indeterminado. Percebe? Então, a indeterminação do sujeito também pode ser colocada de forma proposital, que é esse caso que estou mostrando aí. Tranquilo, gente? Vamos para o próximo exemplo. O próximo conteúdo ou explicação do conteúdo. Casos de sujeito indeterminado. Olha aqui nós vamos ver casos de sujeito indeterminado. Aqui vai deixar ainda de maneira mais clara o conteúdo do sujeito indeterminado, que aqui vai mostrar quando é que o sujeito ele é indeterminado. A língua portuguesa indetermina, a língua portuguesa indetermina, deixa eu grifar aqui, o sujeito de duas maneiras. Duas maneiras nós utilizamos para indeterminar. Quais são elas? Primeiro nós temos aqui a primeira maneira, Primeira, vamos ver quais são. Qual a primeira? A gente pode até colocar aqui primeira maneira. Primeira, tranquilo? Aqui é a primeira. E vamos colocar aqui a segunda, para facilitar o entendimento. Então, o que nós temos aqui? Então, na língua portuguesa, existem duas maneiras de indeterminar o sujeito. A primeira nós temos aqui, empregando o verbo na terceira pessoa do singular. Então, na terceira pessoa do singular ou do plural. Então, quando o verbo
ele aparece na terceira pessoa do singular ou do plural, sendo este último caso o mais comum, geralmente aparece mais no plural, geralmente mais no plural. Então, sendo esse último caso o mais comum, sem referência a pessoas determinadas. Então, toda vez que um verbo aparecer tanto na terceira pessoa do singular, quanto na terceira pessoa do plural, e não tiver referência a uma pessoa determinada, sem referência aqui, ó, sem referência a uma pessoa determinada, se não tiver referência, o sujeito será indeterminado. Olha o exemplo aqui, ó. Estão chamando, ó, estão é o verbo que está na terceira pessoa do plural, porém não se refere qual é o sujeito. Então aqui, ó, estão chamando, esse estão pode ser eles estão, elas estão, portanto aqui é um sujeito indeterminado. Tranquilo, gente? Então grave isso aí. E o outro caso de indeterminar o sujeito, o segundo caso, é quando emprega o pronome se, ó. Se é um pronome. Então toda vez que o pronome se ele vier junto a um verbo, de modo que a oração passe a equivaler a outra que tem o sujeito por alguém como agente, ó. Então toda vez que aparecer o pronome se, de modo que, ó, esse se junto ao verbo, de modo que a oração passe a equivaler a outra que tem sujeito, alguém ou agente, aqui, ó. Então esse se, quando esse se refere a outra oração cujo sujeito é alguém, aqui, ó, o sujeito dessa outra oração é alguém ou agente, ó. Então, essa oração também ela será indeterminada. Então, ou seja, ó, toda vez que eu emprego o pronome se, que esse se ele estiver junto a um verbo, de modo que a oração passe a equivaler, essa oração, ela passa a equivaler a outra oração que tem um sujeito, alguém ou agente, alguém ou agente está fazendo isso, e alguém ou agente não está determinado. Então, por isso que o se é indeterminação. Vamos ver o exemplo aqui, fica mais claro, ó. Vive-se bem nas áreas de preservação. Esse se refere a quem? A agente ou, no caso, a alguém. Então, nesse caso aqui, agente, ó, eu poderia fazer a frase assim: a gente vive bem nas áreas de preservação. Só que agente aqui é vago, é indeterminado. Então, nesse caso aqui, ó, vive-se, esse se aqui, ó, vive-se bem nas áreas de preservação. Esse se ele é um índice de indeterminação do sujeito porque ele equivale a agente, que, ó, equivale a agente. Quem é agente? Não dá para determinar. A gente vive bem nas áreas de preservação. Então, vive-se bem. Então, se é um índice de indeterminação do sujeito. Tranquilo? Sei que parece um pouco confuso, mas é exatamente isso. Então, a indeterminação do sujeito, o primeiro caso, é quando o verbo está na terceira pessoa do singular ou do plural, sem que não venha na frase o sujeito, não aparece no outro contexto o sujeito, esse sujeito será o que? Indeterminado, ó, se o verbo estiver na terceira pessoa do singular ou do plural. Também se o verbo, ó, pronome se, vier acompanhado do verbo, também será o quê? Será um sujeito indeterminado, porque esse se, ele equivale à palavra alguém ou equivale à palavra agente, ó, que é, num caso, indeterminado. Então, nesse caso aqui, ó, vive-se. Quem é que vive-se? É alguém, é agente, mas não está especificando. Então, nesse caso aqui, esse se é um índice de indeterminação do sujeito, portanto, é um sujeito indeterminado. Aqui, ó, dizemos, portanto, que nesse caso, o se, aqui nesse exemplo aqui, ó, vive-se bem, nesse exemplo aqui, ó, coloca aqui a palavra exemplo, ó, nesse caso aqui, ó, dizemos, portanto, que nesse caso, se, esse se aqui, ó, deixa eu colocar ele entre aspas, ó, esse se, ele é o quê? Ele é índice de indeterminação do sujeito, aquilo que eu expliquei, ó. Então, nesse caso, daqui de cima desse exemplo aqui, nós vamos dizer que o se, essa partícula aqui, ele é índice de indeterminação do sujeito. Tranquilo, gente? Vamos um pouco mais à frente. Aí nós temos agora diferenciando o pronome apassivador se do índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, você não pode confundir. Ó. Eu vou mostrar agora para vocês exemplo cujo se ele não é índice de indeterminação. Ele é um pronome
apassivador. Muito cuidado, ó. O se ele pode ser o pronome apassivador, temos aqui, ou ele pode ser índice de indeterminação do sujeito. No exemplo anterior, o se aqui ele é indeterminação de sujeito, porque eu não posso identificar aqui, eu não posso transformar essa frase aqui, mudando algum elemento aqui para achar o sujeito. Ele é o que? Índice de indeterminação. Só quando é que ele é pronome apassivador? Que ó, ele é pronome apassivador nesses casos aqui. Olha o exemplo aqui, ó. Conserta-se refrigeradores, é um exemplo. Outro exemplo. Deu-se o prêmio ao vencedor. Outro exemplo. Admitem-se carpinteiros. Por que ele é passivador? É toda vez, vamos ver essa explicação aqui, ó. O que ocorreu nos exemplos anteriores são casos de oração com sujeito determinado paciente, ou seja, essas orações têm um sujeito chamado de oração com sujeito determinado paciente. Por que paciente? Porque ele está sofrendo a ação, ó. Conserta-se refrigerador, o sujeito aqui, refrigerador, está sofrendo a ação, o prêmio aqui, ó, está sofrendo a ação, e no caso aqui, ó, deu-se o prêmio ao vencedor. O vencedor é o sujeito que sofre a ação. Carpinteiro aqui são sujeitos, só que eles são sujeitos que pacientes, ó, eles sofrem a ação. Pois todas essas frases estão na voz o quê? Estão na voz passiva sintética, ou seja, o sujeito sofre a ação. Por que sintética? Porque aparece aqui o se, essa partícula aqui desse pronome. Elas podem ser transformadas na voz passiva analítica. Vamos ver como é que fica o exemplo? Os mesmos exemplos de cima, ó. Conserta-se refrigerador. Por que isso aqui não é índice de indeterminação? Isso aqui é uma partícula o quê? Apassivadora, que tornou a oração na voz passiva. Olha, porque eu posso transformar aqui, ó. Refrigeradores são o quê? Consertados. Então, olha, aqui era conserta-se refrigerador. Eu transformei em que? Refrigeradores são o quê? Consertados. Então, refrigerador aqui é o sujeito dessa oração. Então, esse se aqui, ele não é índice de indeterminação, ele é um pronome apassivador, ó. Refrigeradores são consertados. Toda vez que você puder fazer isso, ó, transformar da voz, no caso, sintética para a voz analítica, ó, que você pode encontrar o sujeito, essa oração ela será sujeito determinado e não indeterminado. O outro exemplo, ó, tem aqui, ó, deu-se o prêmio ao vencedor. Olha como ficou. O prêmio foi dado ao vencedor, ó. Deu-se o prêmio ao vencedor. O prêmio foi dado ao vencedor. O prêmio aqui virou o que? Sujeito, ó. O prêmio foi dado ao vencedor. Então, o prêmio aqui, ó, é o sujeito da oração. Tranquilo? E aqui, carpinteiros são admitidos, ó. Admitem-se carpinteiros. Aqui ficou o que? Carpinteiros são admitidos. Percebe que o carpinteiro agora é o sujeito. Então, nesse primeiro caso aqui, conserta-se refrigeradores. Refrigeradores é o sujeito, refrigeradores são consertados. Tem aqui, deu-se o prêmio ao vencedor. O prêmio é o sujeito, ó, o prêmio foi dado ao vencedor. Admite-se carpinteiro, carpinteiro é o sujeito, ó, carpinteiros são admitidos. Aí passou para a voz passiva, entendeu? Saiu da voz passiva, no caso sintética, para a voz, no caso passiva analítica, para a analítica. Então, portanto, podemos perceber que o sujeito das frases anteriores, no caso, refrigeradores, prêmio e carpinteiro, são os sujeitos da frase anterior. Aqui eles estavam na voz analítica, aqui eles passaram para a voz passiva. Então, estava aqui para a voz, no caso aqui, passiva, analítica, sintética. Ó, com o se, aqui é a passiva sintética é toda vez que aparece com a partícula se. Então, eles saíram da passiva sintética, desapareceu o se e foram para a passiva analítica, onde aparecem então os sujeitos da oração na voz passiva analítica, tranquilo? Então, isso que é a ideia do pronome apassivador, é quando eu posso transformar da voz sintética para a voz analítica que aparece o sujeito das orações, tranquilo, gente? E, finalmente, já estamos terminando. Para que seja possível determinar o sujeito, o paciente, é fundamental não nos esquecermos da predicação verbal.
já que a voz passiva analítica ou a voz passiva sintética só ocorre com o verbo, ou seja, uma oração, para estar, no caso, na voz passiva, seja analítica, como foram os exemplos que nós vimos, ou seja, na voz sintética, lá estava na voz sintética, nós transformamos em analítica, isso só vai ocorrer de acordo com a predicação do verbo. O que é a predicação do verbo? É ver o que o verbo, no caso o predicado, se ele é o quê? Se o verbo, qual o complemento que o verbo pede? Se ele é um transitivo direto, isso aqui vocês já certamente já ouviram, já estudaram no ano anterior. Se o verbo ele é transitivo direto, direto é o quê? O verbo é transitivo direto quando ele pede um complemento direto, ou se ele é transitivo indireto ou direto. No caso transitivo direto, por exemplo, o verbo consertar, ele é um verbo transitivo direto. Pois se eu disser assim, ele conserta sapato, a palavra sapato completa o sentido do verbo, está ligado direto ao verbo, entendeu? Então isso é transitivo direto. Aqui um outro exemplo transitivo direto. Ele admitiu o empregado, é transitivo direto. E um transitivo direto e indireto. Nesse caso aqui, existem verbos que são transitivo só indireto. Mas nesse caso aqui, nós temos um verbo transitivo direto e indireto. Por exemplo, ele dá aula, certo? Então, quando eu digo ele dá aula, a aula é o quê? Está ligado diretamente ao verbo. Mas eu posso dizer assim, ele dá de comer ao neném. Então, esse de já transforma o verbo em indireto. Então, nesse caso aqui, quando o verbo ele é transitivo direto e indireto, ou quando ele é transitivo direto, aí na predicação nós podemos formar na voz passiva analítica ou na voz passiva sintética. Mas não precisa se preocupar muito com isso aqui não, que basta vocês entenderem o exemplo anterior que eu passei para vocês. Assim, foi possível perceber nos exemplos posteriores que a palavra se, nos exemplos que nós vimos, a palavra se é um pronome apassivador e não índice de indeterminação do sujeito, uma vez que conseguimos passar da voz passiva sintética para a voz, deixa eu grifar aqui, conseguimos passar da voz passiva sintética para a voz analítica, que foi exatamente o que nós vimos aqui, Aqui estava na voz passiva sintética e nós passamos para a voz passiva analítica, que aí apareceu o sujeito, por isso que não é sujeito indeterminado, é sujeito determinado, porque as orações elas têm sujeito por causa do pronome apassivador se, que aparece nesses exemplos. Tranquilo, gente? Então esse daí é o conteúdo. E nós temos aí a série de exercícios. Logo abaixo aí uma questão. Temos aí 2 questões, 3 questões, 4 questões, 5 questões, 6 questões e aí a observação. A observação é que vocês devem fazer as atividades da plataforma no caderno. Então, aquelas atividades da plataforma que eu falei, vocês devem copiar aí as questões no caderno, responder e mandar, no caso, a fotografia para mim. Tranquilo? E aí a gente encerra, no caso, o conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me perguntar aí, que eu estarei aí tirando as possíveis dúvidas. Lembrando vocês que vocês não devem esquecer de mandar a fotografia das atividades. Você deve colocar o seu nome completo, não coloque apelido, coloque o nome completo e mande para mim no máximo até sexta-feira durante o dia, porque eu não terei tempo para olhar isso no outro dia. Porque se mandar depois vai ficar sem a nota. Eu não vou considerar se mandar depois. Tranquilo, gente? Passe para os demais. Bom estudo para vocês e que Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço.